Brasil não pode passar o resto da vida vivendo em função das invasões e da depredação do Palácio do Planalto, do Congresso e do STF. O novo governo não pode ficar restrito a administrar um crime, por pior que ele tenha sido. O país não acabou no dia 8 de janeiro. Essas são palavras do colunista J.R. Guzzo, o meu colega na Gazeta do Povo. O Guzzo tem razão, em parte, porque se o Brasil não acabou no dia 8 de janeiro, e não acabou, não dá para negar que tudo mudou depois do Capitólio Tupiniquim. A perseguição à direita, aos bolsonaristas e ao próprio Bolsonaro recrudesceu, a tal ponto que é bem provável que Bolsonaro seja preso assim que pisar no Brasil. Outro exemplo dessa mudança. Antes do dia 8 de janeiro, eu mesmo insistia bastante na necessidade de se cobrar posturas firmes e enfáticas da oposição, a imensa maioria dela eleita na esteira de Bolsonaro. Mas agora é de se pensar se será possível fazer oposição a Lula, se o STF vai deixar. O Capitólio Tupiniquim deu ainda mais poder ao sistema, ao Executivo, controlado pelo PT, ao Judiciário, controlado também pelo PT. Insisto, tudo mudou. Antes da baderna do dia 8 de janeiro, tenha sido ela estimulada por infiltrados ou não, tenha o quebra-quebra contado com a omissão dos mais interessados na profecia autorrealizável, havia uma sensação de injustiça no ar. No mínimo 58 milhões de pessoas se sentiam até então irmanadas por uma impressão de trapaça e escravidão. E a primeira semana do governo Lula mostrou que metade da população estava assim disposta a lutar para não se ver obrigada a engolir a revolução petista. Metade da população estava disposta a enfrentar a ditadura do judiciário. Eu não estou dizendo que o vandalismo em Brasília fez com que todo mundo mudasse de lado e passasse a apoiar Lula ou o STF, nada disso. O que o Capitólio Tupiniquim fez foi dar força ao outro lado para esmagar, para destruir, para eliminar o pensamento divergente. Na cabeça dos militantes de esquerda, o vandalismo provou que eles estavam certos o tempo todo e que a direita é mesmo fascista. E contra o fascismo, ou melhor, contra o que é visto como fascismo, vale tudo. Não por acaso temos essas imagens da principal faculdade de direito do país. Os futuros advogados, juízes, promotores e defensores públicos, cuja função seria a de intermediar as relações entre os indivíduos e o Estado, tendo sempre em mente que o Estado tende a esmagar o indivíduo, se deixaram corromper pelo extremismo bem-intencionado da ditadura do judiciário e agora gritam sem anistia. Daí para se montar paredões de fuzilamento contra os inimigos das instituições e da democracia, meu amigo, é um pulo. Depois do Capitólio Tupiniquim, o STF, que já vinha atropelando a Constituição a seu bel prazer, calando parlamentares e jornalistas e, na prática, instaurando um regime de exceção, uma ditadura do Brasil, ganhou ainda mais poder. O ministro Alexandre de Moraes chamou para si a responsabilidade de aniquilar o pensamento de direita que ele considera fascista. E para isso, ele conta com o apoio irrestrito de 8 colegas no STF. Gente comprometida com o projeto de poder petista, socialista, progressista. Os ministros do STF não têm mais a Constituição como limite e agora contam com uma justificativa moral esfarrapada, mas que soa como poesia aos ouvidos esquerdistas. É a luta contra o fascismo, contra a barbárie. Além de prender idosos e até crianças num galpão,
sem que nenhuma dessas entidades de proteção dos direitos humanos se manifestasse, sem que a OAB desse um pio, o STF chancelou a absurda decisão monocrática e autoritária de Alexandre de Moraes, que na prática cassou por 90 dias o mandato do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Por quê? Ora, quem é que se importa com o porquê? Porque o Alexandre de Moraes quis. Isso basta. Outra medida ditatorial do STF nesta semana foi implodir uma cláusula pétrea da Constituição, aquela que garante o direito à livre manifestação, mais uma vez com a justificativa de impedir novos atos de vandalismo e violência, de impedir o fascismo. Essa é uma decisão que nem compete ao judiciário e que na prática equivale a um estado de sítio. Repare só como a esquerda é esperta. Vivemos hoje sob um estado de sítio sem que ninguém questione. Afinal, quem se colocará ao lado de quem é chamado o tempo todo de fascista? Outra esperteza repugnante. O Brasil vive sob um estado de sítio sem que se mencione a expressão estado de sítio. Tudo é muito ardiloso e eficiente, porque o Estado é mesmo uma máquina de trucidar a vontade popular. Como diz o historiador Paul Johnson, por acaso falecido ontem, a capacidade destrutiva do indivíduo, por mais perverso que ele seja, é pequena. Mas a capacidade destrutiva do Estado, por mais bem intencionado que ele se diga, é praticamente limitada. Sempre usando o vandalismo do dia 8 de janeiro como justificativa e sem abandonar a ideia de que o quebra-quebra foi um ato de terrorismo contra as sacrossantas instituições, o STF e a esquerda agem para eliminar a oposição legítima a Lula e seus comparsas, ou seriam cupinchas. A esquerda já se articula para propor uma cassação em massa de parlamentares que teriam apoiados, entre muitas aspas, por favor, atos terroristas. O bolsonarismo vai ser criminalizado. E tudo que puder ser usado contra você, tenha certeza, será usado contra você. Prova disso é o escândalo em torno de um pedaço de papel encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Uma minuta de uma possibilidade de se decretar estado de defesa e que está sendo tratado como uma tentativa de golpe de Estado. É a esquerda em conluio com o STF, inovando e criando o crime de cogitação, como se não bastassem os crimes de opinião, né? E cá entre nós, eu até tenho uma esperançazinha de que as responsabilidades pelo Capitólio Tupiniquim sejam de fato investigadas, inclusive a responsabilidade dos maiores interessados na arruaça. Mas até lá, o estrago em potencial dessa dobradinha entre PT e STF pode ser irreversível. No meu texto de hoje para a Gazeta do Povo, eu falo mais uma vez que é preciso combater o furor autoritário da esquerda, não com as armas da esquerda, com a esperteza, o ardil, a malandragem, e sim com a inteligência virtuosa do conservadorismo. Para assinar a Gazeta do Povo, clique no botão que você encontra na descrição deste vídeo. Por apenas R$ 4,50 nos primeiros 3 meses, você tem acesso a todo o site com direito a cursos e e-books que lhe dão uma base intelectual para você lutar contra o comum progressismo. A Gazeta do Povo, eu não me canso de repetir, é um jornal que não ofende a sua inteligência, que te respeita e que dialoga com você, que defende a minha, a sua, a nossa liberdade. Antes de agradecer pela sua companhia ao longo desta semana atribulada, um pedido: deixe o seu like, comente, compartilhe este vídeo e se inscreva aqui no canal. Agora sim, muito obrigado e até semana que vem. Que tal conhecer ideias que vão transformar a sua visão de mundo? Aproveite a promoção Mapa de Ideias Gazeta do Povo. Assinando agora o melhor jornal do país, você ganha de presente um verdadeiro tesouro do conhecimento.
Quer ver? Um curso exclusivo sobre conservadorismo com o escritor Francisco Escorcim. Um e-book sobre os pensadores que orientam a visão de Rodrigo Constantino. E ainda, uma coletânea de artigos sobre o legado de Olavo de Carvalho. Não dá para perder, né? Clique no link e assine a Gazeta por apenas R$ 4,50 ao mês nos primeiros 3 meses.